Estamos voltando aqui então. Já tava com saudade, ainda sigo um pouquinho resfriada, mas passou o final de semana, deu pra descansar um pouco. Então vamos retomar aqui agora no capítulo 6, Comunhão e Comunidade. Uma igreja sem paredes. A comunidade para a qual eu chamo você é uma igreja sem paredes. Um lugar onde as pessoas de todos os credos se reúnem para amar, amparar e respeitar umas às outras. A minha igreja não tem nenhuma relação com o que você chama de cristianismo, nem com nenhum dogma que separe as pessoas. Ela não tem relação com nenhuma hierarquia religiosa ou estrutura organizacional elaborada. Todos são bem-vindos na minha igreja, pobres e ricos, doentes e sãos, aqueles que chamam o meu nome e aqueles que chamam o nome de qualquer um dos meus irmãos ou irmãs. Eu não sou contra nenhum homem ou mulher. Sou a favor de todos eles, pois todos são filhos de Deus. Eu defendo o caráter sagrado de todos os seres que, em sua inocência, abençoam a criação com a sua presença. Eu celebro a vida em todas as suas formas e na sua amorfabilidade quintessencial. Eu imploro para que você seja liberal e tolerante. Quando entrar na minha igreja, você não precisa tirar o casaco ou o chapéu, mas peço que deixe os seus preconceitos do lado de fora. Não existe lugar para eles na minha igreja. Venha até o meu altar, não para expor os seus julgamentos, mas para confessá-los e colocá-los nas mãos de Deus, diante dos seus irmãos e irmãs. Você não precisa usar um chapéu ou uma roupa especial para entrar em meu santuário, mas tem de estar consciente da igualdade que existe entre você e todos os seres. A minha igreja é um lugar de paz e reconciliação. É um lugar onde os medos são reconhecidos e as faltas são perdoadas. A minha igreja dá as boas-vindas a todos que admitem os seus erros. Ela não repudia ninguém que busque a segurança dos seus braços amorosos. Muitas congregações querem fazê-lo acreditar que me pertencem. No entanto, elas não se livram dos seus medos e institucionalizam seus julgamentos. Os estranhos e os párias não são bem-vindos em seus santuários. Elas construíram prisões e as chamam de igrejas. Eu preferia ser cultuado por assassinos e ladrões em vez de pessoas que fingem fazer a minha vontade, julgando e excluindo outras. Eu não tolero nem nunca tolerarei a hipocrisia. Aqueles que se autodenominam guias espirituais deveriam dar bom exemplo às outras pessoas. Eles não têm de ser perfeitos, mas têm de ter a coragem de admitir os seus erros. Eles têm de ser honestos com relação à sua humanidade. Eles têm de descer do seu pedestal e aprender a investir de poder outras pessoas. Ninguém precisa ter expectativas excessivas e arrogantes com relação a si mesmo ou a conselheiros espirituais. Pedir que outra pessoa não erre é uma exigência absurda e pouco gentil. Em vez disso, a pessoa precisa pedir que seus professores e guias sejam honestos e francos, sejam humanos, admitam seus erros, tenham compaixão pelos erros dos outros. Criem um clima de entendimento, de segurança e de amor. É isso que minha igreja oferece, um lugar seguro, um espaço cheio de amor, um lugar onde todos podem entrar em contato com a própria essência espiritual. A superação da intolerância. Durante milhares de anos, as pessoas presumem que vão à igreja ou ao templo para encontrar outras que tenham as mesmas crenças que elas. Se isso é verdade, então as igrejas e os templos estão legitimando a intolerância e o preconceito. Qualquer um pode encontrar alguém que concorde com as suas crenças. Qualquer um pode criar uma religião para pessoas afins e excluir aquelas que questionam as suas crenças. Isso nada tem a ver com espiritualidade. Tem mais a ver com a insegurança do indivíduo e com a tendência que ele tem de se render à tirania da mente grupal. Os cultos fomentam esse tipo de insegurança. Eles criam um ambiente sedutor que parece amoroso e serve para moldar a estrutura egóica do indivíduo até que ele fique completamente confuso, passe a duvidar de si mesmo e se veja em desespero.
Em nome da entrega espiritual, os iniciados têm de se submeter à estrutura autoritária do culto. Desse modo, a lavagem cerebral faz as vezes da iluminação. Os sistemas de crenças fechados e hierárquicos prometem Shangri-La e entregam Alcatraz. Oferecem liberdade do sofrimento e entregam abuso físico e controle mental. Aqueles que são atraídos para situações como essa têm de aprender lições sobre o abuso do poder. Você nada pode fazer por aqueles que frequentam essas salas de aula, mas pode oferecer-lhes uma mão amiga quando estiverem prontos para deixá-las. Os grupos fundamentalistas oferecem uma experiência um pouco menos dramática de abuso, mas ainda assim usam táticas da mente grupal baseadas no medo para controlar os seus membros. Nem mesmo as igrejas e os templos tradicionais toleram a diversidade. Em resultado, eles perdem membros que vivem a espiritualidade de modo autêntico. Só respeitando as experiências espirituais únicas de seus membros, enfatizando ao mesmo tempo o que eles têm em comum, as igrejas e templos podem atender às necessidades espirituais de seus membros. Dogmas e hierarquias religiosas não transmitem mais às pessoas um sentimento de segurança. O que estabiliza os laços afetivos da comunidade são as interações pessoais e rituais simples dos quais as pessoas podem participar dançando ou cantando e que as ajudem a abrir o coração umas para as outras. O respeito mútuo e a tolerância com relação às diferenças são absolutamente essenciais para que se crie um espaço seguro e cheio de amor. Para que as pessoas sintam-se em comunhão espiritual, não é preciso que tenham as mesmas crenças. A comunhão acontece apesar da mente, não por causa dela. Ela acontece por meio da expansão do amor e do não julgamento. Ela acontece em qualquer lugar, em qualquer grupo de pessoas, caso elas estejam compromissadas com o amor inclusivo e incondicional. Agora é a hora de as igrejas e templos se redefinirem. Eles não podem mais ser lugares em que as mentes se apeguem às crenças lineares, numa concordância cheia de medo. Eles têm de ser locais em que as pessoas possam conhecer a si mesmas e as diferenças sejam bem-vindas. O amor, não a concordância, tem de se tornar o fator de união da comunidade. O amor e a espada da verdade. O amor sempre desafia você a ser flexível com relação às suas crenças e abrir o coração para outras pessoas. Ele sempre força os limites do que você estava acostumado a fazer, processo passado, e do que você acha aceitável, concordância com a mente grupal. Esse é o tipo de amor com que você não se relaciona muito facilmente. O seu conceito de amor está ligado à necessidade que seu ego tem de concordância. Trata-se de uma versão fraca, atenuada, da mais grandiosa força de despertar do universo. Eu ofereço a você a espada que eu lhes disse que traria. Use-a para remover os tecidos gordurosos que envolvem o seu coração e deixam a sua respiração desnecessariamente difícil. Use-a para eliminar da sua noção de amor e codependência e a consciência de vítima. A sua versão de amor é fraca, exclusiva, hipócrita. Não se trata absolutamente de amor. O amor tem, na sua essência, um grande potencial de purificação e despertar. Ele oferece uma experiência Kundalini que acaba com os padrões de condicionamento do passado. Ele parece suave e delicado, mas é mais forte que aço, mais poderoso que um terremoto. O amor não só constrói, mas destrói também. Ele destrói o passado, ele dissolve o que não é mais necessário, para que o novo possa surgir. O amor não é só o envolver da água, que nutre e ampara, mas o fogo do Espírito que purifica. João Batista batizou com água e disse a vocês que eu batizaria com fogo. Quando você ouviu as minhas palavras pela primeira vez, elas eram como a chama carmesim da aurora que desponta na linha do horizonte. Mas quando elas mergulharem completamente no seu coração, queimarão como o sol do deserto ou como a chama alaranjada da pira crematória.
Eu não ofereço uma versão atenuada do amor ou da espiritualidade. O meu amor por você não era brando 2000 anos atrás e certamente não será assim agora. Aos seus olhos, ele é brando porque você teme a sua própria raiva. Para você, a raiva é negativa. Você não entende o potencial que ela tem para despertar. Você não percebe que a raiva diante da injustiça é uma das mais nobres formas de amor. Quando parar de projetar a sua raiva e o seu medo sobre o mundo, você conseguirá defender a verdade sem ferir ninguém. Você não será contra os indivíduos, mas contra a inverdade. Mesmo que se oponha à falsidade, você sentirá compaixão por aqueles que se apegam às falsas crenças. Você não os criticará. No entanto, você se oporá às suas ideias equivocadas com uma firmeza e lucidez que chegam às raízes e expõem o medo e a insegurança em que toda a ilusão se baseia. Quando o amor é amplo, ele abarca todas as coisas como se fossem ele mesmo. Ele é como a água, feminino, receptivo, sem discriminação. Quando o amor é profundo, ele destrói todos os obstáculos que encontra no caminho. Ele é como o fogo, masculino, perspicaz, aferrado apenas à verdade. Muitos de vocês conhecem um Jesus feminino e suave, mas quando conhecem Jesus masculino e forte, aquele que traz a espada do discernimento e a espada da verdade. Ambos são necessários. Se você quer me conhecer, tem de unir os lados masculino e feminino dentro de você. Sem o lado masculino, a espiritualidade é feminina e suave. Não existe potencial para despertar. Uma igreja viva. A igreja para a qual eu o chamo tem de abarcar tanto o lado feminino quanto o masculino. Ela tem de receber a todos de braços abertos, sem impor condições, mas devotando-se à verdade sem fazer concessões. Numa igreja viva como essa, cada pessoa é livre para determinar o seu próprio caminho espiritual. Ela confere liberdade total nessa busca e, em troca, garante essa liberdade às outras pessoas. Ela concorda em não tentar converter nem consertar ninguém. Ela pede que aceitem e apoiem incondicionalmente a sua jornada e oferece em troca essa mesma atitude. Qualquer pessoa que violar esse acordo é solicitada a debater os seus motivos e comportamento em público e a ouvir a opinião dos outros. O objetivo não é provocar embaraço ou constrangimento, mas ouvir o indivíduo, ajudá-lo e, por fim, concluir se ele aceita as diretrizes espirituais que regem a comunidade. Todas as violações à confiança são tratadas com amor e compaixão. A meta é sempre o entendimento e a inclusão. Mas não se pode, de maneira nenhuma, atenuar as diretrizes da comunidade ou abrir mão delas. As verdades espirituais nunca podem ser adaptadas ou revisadas para ajustar as fraquezas das pessoas ou para tolerar os seus erros. Os erros precisam ser reconhecidos e perdoados. Para corrigir um erro, é preciso compreender o que está errado. Esse entendimento acontece espontaneamente quando as pessoas estão dispostas a analisar o seu comportamento e ver como ele afetou elas mesmas. A correção e o perdão andam de mãos dadas. Sem perdão, a correção é impossível, e sem a correção, o perdão é incompleto. A igreja ou o templo vivos têm de ser claras com relação ao seu processo e ser fiéis a ele. Pelo fato de haver amor, disposição para perdoar e apoio nesse processo, muitas pessoas serão atraídas. A flexibilidade, a tolerância e a receptividade da igreja ou do templo e de seus membros serão continuamente testados. Em tudo é preciso haver firmeza interior e gentileza exterior. Todas as pessoas têm de ser tratadas com justiça e respeito. Na igreja ou no templo vivo, o poder está sempre nas mãos da congregação. O papel do ministro é orientar pelo exemplo e habilitar as outras pessoas a trilhar o caminho espiritual que escolher. Quanto mais bem-sucedido for o ministro nessa tarefa, mais participativa se torna a organização. Assim, não importa se o ministro deixar o cargo, pois os programas da igreja ou do templo permanecerão coerentes e cheios de energia. Ao conferir poder às outras pessoas com maestria, o ministro torna-se ele próprio dispensável. Sua tarefa é, pura e simplesmente, ajudar a transformar o velho paradigma das congregações. Na posição de facilitador eficaz, ele convida os outros a assumir responsabilidade.
a compartilhar os seus dons e a co-criar a organização ao lado dele. Quando toda a congregação já está capacitada, o trabalho do ministro nesse lugar está completo e ele é transferido para um novo ambiente, onde enfrentará novos desafios. A congregação investida de poder não precisa de um ministro, embora possa optar por ter um. Um comitê constituído de membros veteranos e de novatos pode orientar a igreja por meio de um consenso intuitivo, que ajude toda a congregação a tomar decisões com relação às questões importantes. Os integrantes do comitê devem passar por um rodízio para que eles não se apeguem à função de tomar decisões pelo grupo. Esses comitês precisam ter o cuidado de lembrar o exemplo deixado pelo ministro fundador com relação ao partilhar entre membros e a sua capacitação. Eles precisam ajudar a congregação a continuar manifestando a visão original de que sua igreja deve ser um local seguro, cheio de amor e não julgamento, em que as pessoas possam se sentir confiantes a ponto de compartilhar os seus dons. Se ela deixar de transmitir esse sentimento de segurança, ou se os membros não continuarem a participar ativamente da igreja, a energia do novo paradigma que caracteriza a sinergia criativa voltará a ser uma energia de polarização, separação e luta pelo controle, típica do velho paradigma. Eu não digo isso para transformar as pessoas em construtores de igrejas, pois, francamente, a única igreja de que você precisa é aquela que existe no seu coração. Mas, se você frequenta uma igreja ou templo exterior, ou quiser frequentar um, convém que entenda as dinâmicas que podem ajudá-lo a criar um espaço seguro e de muito amor. Todas as instituições sociais podem ser transformadas com as diretrizes que eu apresentei. Igrejas, escolas, empresas, asilos, prisões, órgãos públicos podem, todos eles, assumir um propósito espiritual por meio da implementação dessas ideias simples. Pode-se dizer coisas acerca do meu ensinamento. Primeiro, ele é simples. Segundo, ele se aplica a todas as situações, circunstâncias e ambientes. Terceiro, se você o colocar em prática, terá paz no seu coração e harmonia nos seus relacionamentos. Você acha que essas qualidades são suficientes para que todos o sigam, mas olhe ao redor. Você vê uma fila se formando na minha porta? Por outro lado, não param de surgir novos cultos em todo lugar. O fundamentalismo prospera. As pessoas continuam a buscar swamis e gurus. Não me entenda mal, eu não sou contra os swamis, contra os gurus, contra os fundamentalistas ou contra os membros de cultos. Só estou chamando atenção para o fato de que o meu ensinamento, que sem dúvida nenhuma funciona, não é muito popular. De alguma forma, as pessoas entendem intuitivamente que se tomarem esse caminho, a vida delas nunca mais será a mesma. Elas não têm certeza de que querem realmente uma revolução na vida delas. Eu entendo. Muitas pessoas gostam de fingir que se entregam, sem, no entanto, largar o seu vício pelo controle. Elas querem amar aqueles que são como elas, enquanto continuam julgando os que são diferentes. Desse modo, elas parecem ser espiritualizadas sem correr o risco de ser vulneráveis. Elas falam de amor, mas mantêm uma dura carapaça em volta delas, que mantém o amor à distância. Elas têm uma cópia do amor, mas não o amor de verdade. O amor de verdade provoca uma rachadura nessa carapaça.